Web Rádio Fraternidade apresenta Ana Tereza Camasmier, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema A Última Ceia. Ana, você fica aí 50 minutos de fala, mais 20 minutos de pergunta e resposta, tá bom? Mas, gente, que vinheta mais linda é essa? Que isso? Vocês estão demais, demais. Os meninos aqui é custoso, viu? Oh, a geração nova. Que lindo isso. Muito obrigada. Aí, na hora que você quiser subir a foto, eu chamei aquela primeira de foto 1 e a foto 2. Você só me fala que eu mostro aqui, tá bom? Tá bom. Bom trabalho, minha amiga. Então, bom dia, queridos amigos. É com muita alegria, né, que eu estou aqui, domingo de manhã, gente, mas essa alegria também está misturada com nervoso, é tudo junto, né? Eu estou muito feliz de estar aqui de novo no céu. O céu foi a minha porta de entrada para todas essas atividades tão intensas que eu tenho tido no movimento espírita. Eu tenho profunda gratidão pela Divina, pelo Rubens, parabéns a vocês. O trabalho de vocês está cada vez mais bonito, cada vez mais afinado, né? Então, eu ouço a Rádio Fraternidade todo dia, com muito prazer e muita alegria de estar junto. Então, gratidão, viu, queridos, por estarmos juntos novamente. Então, nós estamos num evento para falar de Jesus, não é simples assim. Falar, então, da última ceia é algo para a gente respirar, para poder falar desse lugar diante de um momento tão solene, de um momento tão sagrado que o Evangelho nos conta. Eu não sei dizer se é o momento mais sagrado, mas a última ceia é a tela, é o quadro mais reproduzido, ou pelo menos um dos mais reproduzidos no mundo. É um símbolo, um ícone da arte cristã. Então, antes de eu me dedicar aqui ao conteúdo do nosso encontro, eu queria trazer para vocês um pouco de arte. Eu não sou especialista, mas eu gosto muito de ver, gosto muito de olhar as telas, então eu tenho uma proximidade com isso, apenas por gostar. Então eu trouxe aqui, eu pedi para o Rubens colocar, você pode colocar a imagem 2? Isso, essa mesmo. Você pode colocar ela mais louca? Isso. Esse quadro foi pintado por Leonardo da Vinci. Ele levou 3 anos na execução desse trabalho. É uma obra que representa, né, um ícone da Renascença. E ele existe, né, está na parede de um convento dominicano em Milão, lá na Itália, convento Santa Maria delle Grazie. E ele ficou na parede de um refeitório, né, ele foi encomendado para esse lugar. E Da Vinci faz uma coisa sensacional, porque a parede, né, plana, ele dá uma tridimensionalidade, dá uma profundidade. E os quadros da era cristã, todos, geralmente, tinham auréolas. E notem que nesse quadro, Da Vinci não colocou auréola, nem em Jesus, mas ele colocou a luz natural, que vem das janelas que ele colocou atrás da cena. E Da Vinci também usou, eu estava pesquisando sobre esse quadro, ele usou uma técnica diferente de pintura, de modo que não secasse rapidamente, para dar tempo dele fazer pausadamente. Ele levou 3 anos fazendo essa cena, porque ele queria transmitir a reação dos apóstolos à notícia que Jesus trouxe, que as profecias iriam se cumprir, ou seja, ele iria morrer em breve, e que isso aconteceria através de uma traição. Então, esse quadro, essa pintura representa a reação dos apóstolos a essa notícia. Mas tem uma curiosidade interessante nesse quadro, porque no renascentismo, a matemática fazia muito, né, fazia parte, a beça, né, assim, da estrutura dos quadros. Então, vocês vão ver que tudo aí tem 3. Então, são 3 janelas atrás de Jesus. Vocês vão ver que os apóstolos estão em grupos de 3. Se vocês prestarem atenção na posição de Jesus, é um triângulo, né, a cabeça é a ponta,
e as duas laterais e a base. Então, e também utilizava-se um ponto de fuga para poder fazer para a gente ter essa perspectiva de profundidade. Então, o ponto de fuga ele colocou no olho direito de Jesus, na têmpora direita aproximadamente de Jesus, para a gente poder ter essa sensação de fundo e esquecer que é uma parede, né? E Judas é o que tem é 1, 2, 3, é o quarto, é o quinto da esquerda para a direita. Ele é o único que tem o rosto mais inclinado de forma que a gente não o veja plenamente, né? Ele fez isso propositalmente. Na mão de Judas tem um saquinho de moedas de ouro. Na mão de Pedro tem aquela espada, né? Ele colocou uma faca, né? Vamos dizer assim, que aquela história de cortar a orelha, né? Enfim, ele foi colocando ali um pouco das características e dos acontecimentos dos apóstolos nessa cena. Por exemplo, Tomé, que está com o dedo levantado, é o que duvidou, né? Então, Da Vinci coloca o dedo levantado de Tomé, é o mesmo dedo que toca as feridas, né? De Jesus, enfim. Tem muitas especulações a respeito desse quadro, tem até livros escritos achando que quem está à direita de Jesus não é João, mas é João, sim, ele era um jovenzinho, um adolescente, acham que é uma mulher que está do lado de Jesus e tal, então tem algumas insinuações que eu não vou entrar em detalhe, não é essa a questão. Aí estão os 12 companheiros, os 12 bem-amados de Jesus. Mas essa não é esse momento dramático que Da Vinci está representando. Eu trouxe para a gente poder ir entrando nesse clima. Comer junto não era algo trivial. Comia, não é como a gente hoje, a gente vai no restaurante, encontra os amigos para comer uma pizza, né? Comer junto é algo sagrado. Comer junto é uma tarefa íntima. Comer junto é algo que se dá entre aqueles que comunham de algo. Comemorar, comunhão, né? Companheiro, tudo isso tem a mesma raiz do junto. Ainda mais companheiro, que vem da palavra companes, né? Que é repartir o pão junto. Então, essa cena fala de um momento, na verdade, um momento de muito amor. Um momento de verdade. Mas é um momento tenso também. Essa figura plana é bem própria dessa época que Da Vinci reproduziu. Pode passar a segunda imagem? Há outros pintores, 100 anos depois, tem um outro pintor, que entendeu essa cena de um outro jeito, não tão plana, não tão reta assim. Vou pedir para o Rubens colocar mais outra. A outra, Rubens, por favor. Se você conseguir. Isso. Isso é um outro pintor. Ele entendeu a Última Ceia de um outro jeito, olha só. Com mais gente, tem mulheres servindo vinho, mulheres servindo pão, e quem está iluminado ali é Jesus. O Tintoretto colocou luz, né, de Jesus, e dessa luz, e também daquele candelabro no teto, vem a luz toda do quadro, um quadro mais escuro, faz parte, as pinturas dessa época são bem escuras, a luminosidade vem somente desses dois pontos, da luz de Jesus, essa luz santa, né, e vocês vão ver que tem pessoas em volta, tem pessoas fora da mesa, junto da mesa. Tintoretto trouxe movimento, trouxe uma sensação para nós de... como se fosse um pouco... dá uma sensação de um pouco mais real, né? De algo com que a gente conhece do que seja reunião de pessoas. Mas não adianta, gente. A Última Ceia de Da Vinci é o mais famoso, o mais conhecido. Esse quadro que eu trouxe segundo não é tão conhecido assim. Então, obrigado, Rubens, pode retirar. Então, essas duas imagens e essa conversa aqui sobre os quadros é para a gente poder entrar nesse clima, nesse momento sagrado de comer junto. Esse título, Última Ceia, é um título posterior, é claro, né? E última sempre dói um pouquinho o coração da gente. Como é que seria para nós escutar do nosso mestre tão amado, nosso guia, né? Dizer que vai nos deixar. Como nós nos sentiríamos? Então, Da Vinci quis trazer a reação, o sentimento de abandono, o sentimento de medo, o sentimento de perplexidade, de desconfiança. Quem de nós é o traidor? Quem de nós vai fazer uma coisa dessa, né?
Mas Jesus, quando anuncia que um deles iria traí-lo e que as profecias iriam se cumprir, para nós que estamos muito mais ligados ao Novo Testamento, temos pouca intimidade com o que as escrituras hebraicas falavam sobre a morte do Messias. Mas para eles não, aquilo era bastante próximo. Então, as duas partes das escrituras hebraicas que se referem e que descrevem com muita clareza o que vai acontecer com Jesus, eu consultei o Velho Testamento, é Salmos 22 e Isaías 53. Então, olha só, vou ler para vocês aqui exatamente, para vocês verem como já estava claro o que ia acontecer. E essas escrituras datam de 500 a 1000 anos antes de Cristo, o que afirma Jesus como Messias mesmo, né? Então, em Salmos 22, está assim, que o Messias iria ser morto e teria suas mãos e seus pés traspassados, que seus ossos não seriam quebrados, que era uma prática comum a quem era crucificado, depois quebravam seus ossos. Nessa situação, quando ele fosse levado a julgamento e morte, não haveria quem o pudesse acudir. Então, fala do destino certo, né? E sobre a túnica, sobre as vestes do Messias, quando ele morresse, iriam repartir essa túnica e haveria muita discussão quanto ao destino de suas vestes. E em Isaías 53, sobre a morte do Messias, dizia-se que o Messias ficaria em silêncio diante dos seus acusadores, seria oprimido e humilhado, estaria com criminosos durante a sua morte, ele tomaria sobre si as nossas enfermidades, seria desprezado e rejeitado entre os homens e não tinha aparência nem formosura que nos agradasse. Então, quando Jesus chega para os apóstolos e diz que as profecias iriam se cumprir, aquilo já era entendido para eles, né? E se cumpre com total exatidão. Mas ele não veio só anunciar que as profecias iriam se cumprir e que ele ia ser traído. Ele queria afirmar duas coisas importantes. Que o que a gente chama de vitória, esses nossos critérios do mundo para dizer o que é vitória, não é dessa vitória que se tratava. Que tudo aquilo que estava acontecendo, esse cumprir das profecias, se referia à vitória espiritual, que era necessário um sacrifício próprio para que a vitória espiritual pudesse surgir. Então, ele se dizia tranquilo quanto aos desígnios do Pai. Então, ali tem para nós já um ensinamento, o que é ser filho de Deus, nessa total confiança e entrega aos desígnios divinos. E aí, vitória espiritual tem outros critérios. E é tão interessante isso, porque nós vivemos tão grudados, tão desesperados pela vitória do mundo, porque a gente ainda está usando critérios do mundo para entender o que é vitória, né? O que é êxito espiritual. É de outra ordem, não pode ser o mesmo critério que se utiliza para os êxitos terrenos, né? Então, segundo Humberto de Campos, no capítulo A Última Ceia, nas palavras de Jesus, seria: vitória espiritual é aqueles que cumprem o sagrado dever do amor, aqueles que são mensageiros de um mundo melhor, aqueles que até podem ser derrotados pelos homens, mas triunfam em nome de Deus, né, para uma vida maior. Então, é dessa vitória que Jesus está se referindo, e com a sua vida ele demonstrou o que é vitória espiritual. Mas também não era só sobre isso a conversa dele com os apóstolos. Ele também queria reiterar o amor, reiterar a fortaleza do vínculo entre eles, que a partida dele física não representava de jeito algum a partida dos corações. Que ele estava junto dos seus queridos, bem-amados, para sempre. Então ele veio reafirmar o vínculo espiritual que caracterizava a relação dele com os discípulos. E então ele reparte o pão. Então, repartir o pão, daqui a pouco a gente fala sobre o pão, mas repartir o pão numa ceia é o lugar de um patriarca.
né? Fazendo um parênteses aqui, quando eu era menina, meu pai, nos almoços de domingo, repartia a carne, repartia o peixe, repartia o prato principal no prato de todos os filhos, né? E ele se servia por último. Então, aquilo denotava para mim, criança, pequena, a autoridade, mas a autoridade protetora, cuidadora. Então, um patriarca é esse que cuida, que reparte, que não deixa faltar pão, que reparte de modo que todos possam comer. Então, Jesus ocupa naquele momento esse lugar. Mas é tão interessante que Jesus ocupa muitos lugares durante essa ceia. Ele ocupa o lugar do patriarca, sim, o que protege, o que cuida, o que aconselha. Mas olha só também o lugar profético que ele ocupa quando ele fala do que vai acontecer e ele vai dando as recomendações de amor para os seus discípulos, as mesmas, as de sempre. Nesse lugar em que ele está ali repartindo, compartilhando, trocando, doando, ele também está passando os valores. Então, não é teórico, né? A relação com Jesus é viva. Então, ele está passando os valores de aquilo que eu faço com vocês, façam entre vocês, façam vocês com os outros, né? Repartam também o pão entre si e com os outros irmãos que virão. E o pão é o pão do evangelho, esse pão que alimenta, né? Uma metáfora importantíssima, porque pão sacia a fome do corpo, mas o que sacia a fome da alma é o pão espiritual, as palavras do evangelho, mas não as palavras teóricas. Não é à toa que ele também pede que eles comam do pão, mas que também bebam do vinho. Então, esse vinho que é o espírito renovador dos ensinamentos dele. Então, é o significado, é o sentido, é a experiência viva daquelas palavras. De nada adianta saber do evangelho teoricamente, cognitivamente, mentalmente, se isso não se transforma a sua maneira de ser com os outros. Então, não é falar de fraternidade, é ser fraterno, né? Então, não é falar de bondade, é ser bom. Então, não é falar de perdão, é perdoar. Então, é ser o pão do evangelho, nesse sentido. Então, pão e vinho, ele disse, é o símbolo do nosso vínculo. Então, tem a palavra e tem o espírito da palavra. Tem o sentido, o significado, a experiência, a vivência cotidiana, nos mínimos detalhes. Então, de nada adianta eu ser esse patriarca que reparte o pão e fazer isso com violência, não é? Fazer isso de forma desrespeitosa, invasiva. Então, tudo aquilo ao qual eu vou repartir com os meus irmãos, que seja através de mim, da minha própria experiência, de modo que eu seja a expressão viva daquilo que eu estou falando, né? Paulo de Tarso referiu a isso, dizendo que somos cartas vivas, para a gente ter cuidado, porque se a gente ficar preso à letra mata. Nós podemos ser capazes de sermos cruéis em nome da letra. Então, que a gente possa juntar esses dois símbolos, essa revelação que Jesus traz para nós, no nosso coração. Que possamos compartilhar sempre, né? Pão e vinho entre nós, lembrando essa relação sagrada com Jesus, que é algo que alimenta a nossa alma profundamente. Mas então, Jesus, através desse encontro para cear, para alimentá-los, né? Física e espiritualmente, o alimento físico ali era só uma desculpa, né? O que é importante dessa ceia, mas não só, é a questão da traição. Eu não vou ficar aqui preocupada em falar sobre a traição de Judas, né? Porque Judas foi só um instrumento, poderia ter sido qualquer um. Falar sobre a traição de Judas seria uma outra palestra. Eu queria me referir a essa experiência, a essa paixão humana da traição. Tem um momento muito interessante de diálogo nessa ceia, quando Jesus fala sobre isso, que um de vós há de me trair. Tiago fica inquieto e diz, mas por que Deus não impede que isso aconteça, não é? Nossa, mestre,
não é, a sua divulgação do evangelho é algo tão importante, Deus não vai impedir, não vai resolver essa confusão? Por que não desmascara logo quem é e tira ele do nosso grupo? Não sei, não é? Elimina esse um de nós, enfim. E aí, esse lugar que Tiago ocupa é muito parecido com o nosso lugar. Esse lugar de infância espiritual que a gente tem, em que a gente acha que Deus precisa vir resolver os nossos problemas humanos e que Deus só seria pai de verdade, nosso pai amado, se ele nos livrasse dos problemas humanos. Quantas vezes a gente, quando está passando por um sofrimento, a gente pensa, ai meu Deus, onde é que está Deus que não resolve isso, que não tira a Covid do planeta Terra, né? Então, é a nossa maneira infantil de entender que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas. É uma lei suprema. A gente entende que Deus poderia fazer um movimento com a gente, impedindo-nos de experimentar tudo aquilo que é justamente a nossa estrada de crescimento. Então, é tão interessante a resposta de Jesus sobre isso. Ele não diz nem que sim, nem que Deus vai fazer ou não vai fazer, ou deveria ou não deveria. Ele diz para Tiago assim, faze calar a voz da desconfiança que habita seu coração. Então, ele não diz para Tiago, cala a sua voz. Ele está dizendo para Tiago, Tiago, você precisa fazer alguma coisa dentro de você mesmo. Você precisa fazer calar essa voz da desconfiança. Então, isso é uma dica para a gente diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas inquietações, diante daquelas situações que a gente não se conforma, que a gente se sente injustiçado, em que tem uma voz de desconfiança dentro de nós, que desconfia do amparo de Deus, que desconfia do amor de Deus sobre nós, que não consegue concordar que se o que está posto para nós não é para ser retirado, é então para ser enfrentado e cuidado por nós. Então, o que Jesus está dizendo é, no momento em que você está enfrentando o desafio, não é hora de deixar vir a voz da insegurança e da desconfiança. Agora é a hora da máxima confiança em Deus, para que a gente tenha força de enfrentar o desafio e de, na verdade, firmar os nossos propósitos. Então, é interessante esse diálogo dele com o Tiago, porque representa bem o papel que Jesus representa na nossa vida de nos ajudar nessa aliança com Deus, que é tão frágil ainda, que é tão tênue, que ainda é cheio de desconfiança e de insegurança. Onde está Deus que não resolve a enchente daqui, que não resolve o deserto dali, que não resolve a pobreza? Isso é assunto nosso, é para nós resolvermos. Onde está Deus? Deus está na força que você sente de enfrentar. Onde está Deus? Deus está na inspiração de soluções que você está criando para resolver isso. Onde está Deus? Deus está na esperança de um mundo melhor. Se a gente entende Deus como aquele que retira o nosso sofrimento, nós vamos permanecer criancinhas, né? Queremos não é, um alimentinho, queremos um docinho para poder compensar o nosso sofrimento. Assim como Deus não é esse que nos retira o sofrimento, Deus também não é esse que pune e que quer de jeito algum que a gente sofra ou que possamos mergulhar no mal. Pelo contrário, né? Deus nos criou para que tenhamos vida. Então, esse diálogo tão bonito entre ele e Tiago, que lembra a nossa infância espiritual, fala para nós de um assunto que é muito difícil para a gente, que é o assunto da traição. Quando os apóstolos ficam perguntando, mas quem é, quem seria, ainda é também um comportamento infantil, porque assim, em vez de cada um entrar no seu coração e ver que semente de traição é essa que está começando a brotar, e cuidar dela, eu coloco o dedo para fora. Quem será? Quem será? Será fulano? Será fulano? Então, a gente ainda procura culpadas, ao invés da gente poder olhar para o nosso coração e examinar os nossos comportamentos diante do Mestre. O que significa trair Jesus? Né? Tem o que a história conta, que tem a ver, a fantasia que Judas mergulhou e a crítica que ele tinha ao comportamento de Jesus. Ele achava que Jesus tinha que ter um comportamento mais enfático, ele tinha lá as suas questões, ele estava mergulhado na desconfiança, que é a mesma desconfiança
que Jesus chama a atenção em Tiago. Olha essa desconfiança aí no seu coração. Olha a semente da traição no seu coração. Então, Jesus está ensinando para a gente que, e aí eu acho interessante aqui as palavras de Humberto de Campos, né? Traduzindo aqui. Jesus disse assim, eles estavam perplexos, como é que pode ter um traidor entre nós que o amamos tanto, né, mestre? Nós que o adoramos tanto. E aí Jesus diz, mas onde o escândalo desabrocha é no próprio círculo bem-amado. Essa lição de Jesus quer dizer o quê? A traição só pode ocorrer em laços profundos. Significa que toda confiança tem a semente da traição. Isso nos deixa perplexos. Isso até pode nos deixar com medo de amar. Mas no nível evolutivo que a gente se encontra, só podemos nos sentir traídos por aqueles aos quais a gente confia muito. Porque se nós não confiássemos muito, se nós não tivéssemos um laço profundo, o gesto contrário do outro não se configuraria nem como uma traição para nós, não ia nem doer, porque aquela pessoa não significa para nós importância. Então, a dor provém desse susto que a gente leva quando o outro tem um comportamento contrário ao que a nossa relação vinha caminhando. Mas o que Jesus está dizendo para a gente que isso é humano, isso é possível, isso está para todos nós. Não só no coração de Judas, mas no coração de cada um de nós. Todos nós temos a semente da traição junto do nosso esforço de confiar. Aliás, eu arriscaria dizer que uma coisa impulsiona a outra. Nós nos esforçamos tanto em demonstrar a nossa confiança e afirmar que somos confiáveis, porque em algum lugar de nossas almas a gente se percebe passível de escorregar, passível de deslizar daquele compromisso. Porque nós estamos aprendendo a sustentar compromissos espirituais. Então, está para nós posta a possibilidade maior da traição do que da confiança plena. Então, essa confiança plena, a ponto de Jesus dizer Deus e o Pai somos um, é algo que nós estamos ainda em processo de conquista. Eu não estou querendo dizer com isso que, ok, vamos trair, tá tudo bem. Não é isso, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que precisamos cuidar da semente da traição, que está sempre presente nos nossos compromissos humanos. Inclusive a capacidade de trair a nós mesmos, que eu acho a traição mais profunda. Porque se nós somos criaturas de Deus, quando a gente fala da nossa relação com Deus, estamos falando da nossa relação conosco mesmo, essa possibilidade da gente se trair é alta, porque nós ainda estamos nos desenvolvendo. Por exemplo, nós ainda não temos muita clareza do nosso propósito de vida. Quantas pessoas dizem, né, falam, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que Deus quis para mim, não é? Numa total inconsciência dos objetivos da própria vida. Essa responsabilidade é nossa, faz parte do nosso compromisso conosco mesmo, não desperdiçar o tempo de vida, esperando que a resposta venha de fora. Nós temos muito para fazer conosco mesmo, nós temos um compromisso divino conosco. Então não podemos deixar para amanhã essa resposta, porque isso é uma traição consigo mesmo, com a espiritualidade maior, com Deus, se a gente pensar num nível amplo. Então, a traição é uma semente que está lá nas nossas relações de confiança, que a gente precisa aprender, fazer, calar, como Jesus ensinou para Tiago. Jamais duvidar da presença de Deus em nossa vida, jamais questionar, não no sentido de sermos cegos, mas de concordar com o que Deus está colocando na vida da gente para enfrentar. Não é à toa que você está enfrentando isso, é na sua vida. Se você entende os desafios da vida como obstáculo, como muros, como paredes, você ainda não está com clareza dos objetivos da tua encarnação. Tudo que está aparecendo na sua vida de dificuldade, de desafio, tem a finalidade do seu desenvolvimento. Mesmo aqueles obstáculos foi você mesmo que colocou, porque você complicou de alguma maneira. Mas você pode aproveitar para dar um passo. Pode utilizar isso que você chama de obstáculo como degrau de crescimento. Então, a experiência da traição, ela serve para a gente firmar os nossos propósitos.
Então, quando a traição vem, é quando a gente pode acender mais ainda a luz do nosso compromisso. Né? Então, é a gente se colocar a caminho de volta. Porque acontece uma coisa interessante, quando Jesus disse, né, que um deles ia traí-lo, ele responde em seguida: mas a minha alma está pronta para os desígnios do meu Pai. Então, ele retirou qualquer questão pessoal em relação à traição. Então, a traição vai acontecer, mas já deixo claro, não é pessoal. Não é pessoal. Então, quando a gente retira o tom pessoal, ou seja, o outro quer me prejudicar, porque Judas amava Jesus intensamente. Isso está descrito no capítulo anterior ao capítulo da última ceia, no Boa Nova, no capítulo sobre Judas. Humberto de Campos descreve isso lindamente. Judas amava imensamente Jesus, então significa que aquilo que foi entendido como um comportamento de traição era porque a perspectiva de Judas era diferente. Ele não achava que estava traindo Jesus, pelo contrário, ele achava que estava contribuindo para que a divulgação do evangelho alcançasse maior amplidão, maior extensão. Então, quando Jesus diz, minha alma está pronta para os desígnios do meu Pai, olha que coisa linda, ele dá um perdão antecipado já para Judas, se Judas tivesse clareza naquele momento, né? Em que ele está dizendo assim, olha, a traição vai acontecer, escândalos hão de vir, mas isso não é pessoal. E aí ele dá um outro ensinamento que está claro aí. Se a traição é uma semente que habita a confiança, o perdão é uma semente que habita a traição. Então, nós estamos num grande aprendizado de nos comprometermos com o Mestre, de nos comprometermos com a nossa vida, com a nossa encarnação, com sempre a possibilidade de nos trairmos, de trair a proposta, de trair a causa, de trair os nossos propósitos, sempre essa possibilidade, mas também temos a grande possibilidade de refazer o caminho. Porque o perdão é isso. O perdão é, em primeiro lugar, a aceitação e a concordância com a humanidade que nos habita. Nós somos mesmo espíritos imperfeitos em processo de crescimento. Então, nós precisamos acolher esses deslizes que a gente, por um acaso, possa cometer em nossas vidas, não como algo em que a gente mergulhe em culpas profundas, porque isso também não nos aproxima de Deus, nem de nós, né? Nem tomar a traição como algo banal. Ah, todo mundo trai, está tudo certo. De jeito algum, não são dessas duas pontas que Jesus está se referindo. Mas de poder compreender os nossos deslizes como passos de crescimento. Então, nós precisamos dar o passo da reparação. Reconhecimento do deslize e a reparação. Quem sabe da história de Jesus, depois do fenômeno da traição, sabe o quanto que Judas já se redimiu. E essa redenção não é diante de Jesus, não, gente, que Jesus não precisa disso. É diante de nós mesmos. Nós precisamos nos reabilitar diante de nós mesmos para que possamos recuperar a dignidade própria. Então, é importante a gente atentar para esse lugar que Jesus está chamando. É certo, haverá a traição, mas há perdão. E o perdão é necessário para que a gente possa retomar a caminhada, porque essa caminhada é que é importante. Não é para a gente ficar preso na traição, mas para a gente ficar preso na caminhada. E é por isso, então, que Jesus vai falar, então, do reino de Deus vindouro para os apóstolos. Ele não fica ali preso no assunto da traição. Ele fala da traição, fica aquele burburinho. Leonardo da Vinci faz a foto dessa cena, mostrando a reação dos apóstolos, o sofrimento que aquilo causa. Num certo sentido também, é como se eles se sentissem um pouco traídos. A gente estava com o mestre até agora, e como assim não vai ter mais, né? Mas aí ele aponta assim, não, eu vou enviar o Consolador para vocês, mas presta atenção ao reino de Deus que a gente precisa plantar nos nossos corações, com a divulgação do Evangelho, no coração dos nossos irmãos. Precisamos construir esse reino de Deus, que não é um trono majestoso, né? É no coração de cada um. Então, quando Jesus começa a falar desse reino de Deus, os apóstolos se esquecem daquele assunto da traição, se esquecem daquela dor, que a gente faz muito isso, começa a doer muito, a gente dá um jeito de anestesiar aquilo, e aí são completamente absorvidos
pela ambição de ocupar o lugar de liderança entre eles. Eles eram 12. Quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai ser o escolhido para ocupar esse lugar de liderança aqui do nosso grupo, já que Jesus está indo? Quem de nós vai representar? Quantas vezes a gente fica nesse lugar, né? Quantas vezes na nossa casa espírita a gente se esquece dos princípios do evangelho na nossa casa e ficamos preocupados com o lugar de poder. Entramos num lugar competitivo e esquecemos da finalidade do trabalho, em que nós esquecemos a causa e ficamos presos na casa física. Então, nós fazemos igual, nós esquecemos do assunto principal, que é do laço entre nós e Jesus, que é do vínculo entre nós e Deus, entre nós e a causa que a gente professa, e ficamos aprisionados na imagem, no ego, né? Nas figuras de liderança que a gente adora, quem que vai ser o chefe disso, o chefe daquilo. E Jesus, então, agora é ele que fica surpreso. Ora, mas eu dei a notícia com outra finalidade, né? Talvez a pergunta dos apóstolos, não, Jesus, dê para nós as últimas orientações, já que você está indo, né? O que você pode nos alertar? Não. Começaram discutindo entre si quem que seria, quem não seria. Nesse momento, então, Jesus se ergue, retira a túnica e coloca sobre a sua cintura, na região dos rins, um tecido de linho que hoje a gente, talvez, né, seria algo próximo a uma toalha para enxugar, né? Era um tecido de linho que se usava para isso. E dizem os estudiosos que colocar a toalha, né, esse tecido para enxugar na cintura, era um hábito que os escravos tinham para lavar os pés de seus senhores, para poder ficar ali na altura, né? Eles se agachavam, enxugavam o pé, então a toalha já estava ali à mão. Então Jesus faz esse gesto, ficam todos perplexos. Aliás, eles já estavam perplexos desde o começo. Em todos os papéis que Jesus foi ocupando em momentos diferentes, vários papéis, de profeta, de patriarca, de escravo, era muita coisa ao mesmo tempo. É interessante notar também que um escravo não era uma posição subalterna em termos de inteligência, né? Nessa época, ocupava esse lugar de servo, melhor dizendo, todo aquele que perdeu os seus bens. Então, um filósofo, se tivesse perdido seus bens, encontrava trabalho assim, né? Servindo. Então, não quer dizer sinal de inferioridade nesse sentido intelectual. Mas quando Jesus se abaixa, pega uma tigela com água perfumada para lavar os pés, é também importante essa simbologia de lavar os pés, sabe, gente? Fiquei aqui pensando, porque lavar o pé significa muita coisa, né? Não preciso dizer que naquela época, calor, né? Eles andavam de sandália, tinha muita poeira e tal. Então, lavar os pés dos convidados é oferecer conforto, né? Então, a gente pode pensar primeiro nesse lugar, dar um pouco de conforto. Também podemos entender lavar os pés como seja um sinal de ali Jesus se colocando num lugar de menor, temporariamente, para poder dizer que a gente pode habitar vários lugares ao mesmo tempo. Que esse gesto não me torna menor por dentro, pelo contrário, pode me tornar maior, né? Pela clareza da intenção. Lavar os pés também pode simbolizar limpar sentimentos, purificar sentimentos. Sabe naquela outra passagem, quando ele dá a missão para os apóstolos, aí ele diz que quando sair de uma casa em que você for pregar e for para outra, que você retire a poeira das sandálias, né, dos pés, e está dizendo, não leve consigo nada do que não é seu, né? Deixe lá o que é de lá, ou seja, não leve ressentimentos, nenhum tipo de impureza com você. Então, esse cuidado que a gente precisa ter consigo mesmo o tempo inteiro. Mas quando os apóstolos estão brigando entre si, quem vai ser o maior, ele imediatamente ocupa o lugar do menor, metaforicamente, porque ele não era mesmo, e aí começa a lavar os pés. Simão Pedro fica, né? Não, de jeito algum você não vai lavar os meus pés, ou seja, eu não te quero pequeno assim, eu não posso, eu preciso muito de você grande. E aí Jesus diz para ele, se você não permitir que eu lave seus pés, você não vai poder ter comigo. Nossa, Pedro fica morrendo de medo, de preocupação dessa assertiva. Não,
Jesus então pode lavar, inclusive, minha cabeça, olha que coisa interessante, e minhas mãos. Então, minha cabeça, ou seja, meus pensamentos, e as minhas mãos, ou seja, aquilo ao qual eu dedico, né, a minha tarefa, enfim. E aí Jesus diz que não precisa. Você não precisa. Eu só preciso lavar os seus pés. Porque aquele que já foi banhado, ou seja, aquele que já está limpo de coração, que não tem intenções mais, que não tem ressentimento, né? Ou seja, que a sua semente de traição não está em curso, só precisa lavar os pés. Mas ele diz assim, isso não é o caso de todos, isso que eu estou percebendo em você não é o caso de todos. Então, ele está dizendo para Pedro, que percebe o quanto que a relação deles está livre desse tom, né? Está livre desse peso, mas não é o mesmo em relação a alguém que está lá. Está se referindo a Judas, é claro, né? Então, mas nesse momento, todos param de discutir quem é o maior. E, como sempre, o gesto de Jesus fala mais do que qualquer palavra. Eles se compreendem imediatamente que aquela discussão era estéril. Então, com aquele gesto, Jesus ensinou mais uma lição de amor. Que assim como ele lavava os pés dos discípulos, que eles entre si lavassem os pés uns dos outros. Olha, que coisa mais linda isso. O que significa nós lavarmos os pés uns dos outros? Não é? Isso é a semente do perdão brotando, gente. Lavar os pés é a chance do perdão se manifestar. Que estejamos aqui, não é eu lavando o meu pé, não foi isso que Jesus falou. Lavem os pés uns dos outros. Porque se é junto dos outros que a gente se magoa, se é junto dos outros que a gente se engrandece, se é junto dos outros que a gente se fere, é também junto dos outros que a gente se cura. Não existe perdão eu fechado dentro de mim mesmo e fazer um processo de perdão. Eu preciso da convivência para que o perdão se dê. Então, lavar os pés é um ato comum de comunhão. Então, lavar os pés uns dos outros faz a gente purificar o nosso coração, lavar os sentimentos, lavar o coração. Colocar em pratos limpos aqui as nossas intenções, dizer o que não está bom entre nós. Então, eu lido com a sujeira do outro tanto quanto você lida com a minha sujeira, porque são assuntos humanos. E estamos também com a água viva, que pode purificar os nossos corações e nos devolver o conforto. E nos devolver a sensação de pertencimento. Seja bem-vindo. Lavar os pés de um visitante. Seja bem-vindo. Você é bem-vindo em nossa casa. Você pertence a esse grupo. Esse estado de pertencimento, de inteireza, de proximidade, de ligação, de confiança e de amor, só é possível se a gente se dispuser a lavar os pés uns dos outros. Então, a última ceia é a experiência da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse lugar de humildade que Jesus nos convidou, a humildade que ele representou, falando do vínculo dele com Deus, minha alma está tranquila diante dos desígnios de meu Pai, mas isso vai acontecer através da traição, mas eu não tenho nada pessoal com isso. Eu amo Judas infinitamente. O amor não tisna quando o outro tem uma ação humana. O meu amor não diminui quando o outro, porventura, escorregue, porque eu também sou passível de escorregar. Todos somos humanos, né? Mas Jesus está contando para a gente que se a semente da traição habita as nossas relações, a semente do perdão aí está posta para que a gente possa fazê-la florescer e se fazer presente entre nós. Então, eu gostaria de terminar aqui o nosso diálogo com a frase de Jesus aqui nas palavras de Humberto de Campos, do capítulo 25 do livro Boa Nova, em que ele diz assim: Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés,
Deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Muito obrigada, amigos. Ana, a gente ficaria aqui muito, estava tão bom que eu estava falando, nossa, a gente nem vê o tempo passar, Ana. Engraçado isso. Vamos ver se você é apaixonado pelo céu. Você não quer que o céu acabe nunca. Eu não quero mesmo, é engraçado. Só dá para admirar, parece que tá uma sensação de tristeza, o negócio está acabando. É verdade, dá sim. Dá trabalho, mas não. O trabalho bom, né? É um trabalho bom. O trabalho. Vamos lá para as perguntas, né, Divina? Vamos! É isso mesmo, né? Vamos lá para as perguntas. Muitas perguntas, né? Inclusive algumas se repetem, a gente vai fazer para abarcar outras também, tá bom? Tá ótimo. Antônio Coelho Dias. Alguns acreditam que Jesus morreu na cruz para tirar nossos pecados. Poderia discorrer sobre este assunto? Essa concepção é uma concepção católica, né? Os nossos pecados só podem ser redimidos pela nossa própria transformação moral. O que aconteceu, se a gente olhar historicamente o que aconteceu com Jesus, foi uma questão política. Era uma questão de poder. O poder que Jesus estava alcançando, ele estava dando força para os oprimidos. Ele estava dando força para os pobres, para os desamparados, os desvalidos, que ninguém olhava. A sua palavra reabilitava corações, fortalecia os cansados, os abandonados, aqueles que eram relegados na sociedade, os leprosos, os doentes, os famintos. Essas pessoas é que receberam o olhar de Jesus. Então, ele trouxe poder, não no sentido poder econômico, ele trouxe força para essas pessoas. Então, ele ameaçou, vamos dizer assim, o poder vigente da época. E os judeus esperavam um Messias que viesse pomposo, que viesse com poder, com a riqueza, com os critérios do mundo. E não era desse poder que Jesus falava, porque ele trouxe o poder do amor. E ali, o que havia era amor ao poder, era outra coisa. Então, a morte de Jesus não tem a finalidade de tirar os pecados do mundo, embora a gente fale tanto isso. Aquilo e isso é um marco importantíssimo, a morte de Jesus nos ensina tantas coisas, mas o que tira os nossos pecados é a nossa transformação moral. Muito bem. Ana, eu vou só tirar o microfone seu, deixa eu ver uma coisa. Aí que você for falar, eu coloco de novo. Tá me ouvindo, né? Não, beleza, é porque tá batendo e voltando. Mas então vamos lá. Tem uma pergunta aqui interessante da Mônica Barbosa. Ela queria saber assim, ó. Pergunto sobre a 13ª apóstola, Maria de Madalena. Não entendo seu apagamento nas escrituras, nas artes. Creio que ela estaria na ceia. Quando a sua figura constará da história? Deixa eu liberar para você aqui. Olha, eu não sei quando ela vai constar na história. Nós estamos num processo tão grande de valorização da mulher, né? É um processo, nós estamos aprendendo ainda a encontrar um bom lugar, que não seja um lugar em oposição aos homens, né? Mas que seja um lugar de comunhão. Na ceia, não consta a presença dela, né? Mas era uma apóstola do Cristo, claro que sim. Uma divulgadora do Evangelho, com certeza. Como Paulo, um apóstolo do Cristo. Inclusive, é isso, sim. Não são só os 12 que são os apóstolos do Cristo. Esses 12 foram os que acompanharam Jesus nessas experiências. Mas todos aqueles que se colocam nesse lugar, mais do que um discípulo, o apóstolo é mais do que um discípulo, né? O discípulo ainda está no lugar de aprendiz, o apóstolo já está no lugar de multiplicador das suas ideias através da sua experiência própria, e Magdala tem isso. Ainda não dá para ela estar nos quadros pintados da era cristã, ainda não está nos livros, mas
Um dia, eu acredito que sim. Legal, Divina. A próxima pergunta. Nos representando tão bem agora, né, gente? Se a gente for observar isso, né, Ana? Ana, tem algumas perguntas aqui trabalhando sobre o tema traição, né? Aí eu vou fazer de uma forma geral e você vai estar respondendo a esses irmãos, né, que estão perguntando sobre isso. A capacidade da traição faz parte da natureza humana neste processo que nos encontramos. Seria isso, Ana? Aí eu queria que você falasse, que também tem outras perguntas, de uma forma geral, como foi essa traição, né, para com Jesus? Então, é um tema delicado, traição, não é? Porque dói muito. Então, deixa eu falar de uma maneira genérica, assim. Quando a gente se relaciona com alguém, quando se relaciona conosco mesmo, com Jesus, com Deus, nós vamos entregando aos poucos o nosso coração. Porém, como a gente ainda está amadurecendo, nós às vezes não nos damos conta do quanto que o outro pode ou não corresponder às nossas expectativas. Às vezes, nós esperamos do outro mais do que o outro pode dar. Às vezes, a gente espera que o outro cumpra necessidades nossas, que seriam nossas, né? Mas a gente deixa com o outro para ele cuidar. E ficamos muito sofridos quando o outro não consegue cumprir conosco isso que a gente esperou. E às vezes a gente diz assim, mas a gente combinou. Sim, nós queremos ser este que cumpre o que combina. Mas às vezes nós não temos altura moral para poder sustentar esse eu que a gente combinou com o outro de ser. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a gente no mundo espiritual combina com um espírito que eu vou ser mãe dele, por exemplo. E eu reencarno, e quando essa gravidez vem, eu tenho reações emocionais relativas à nossa experiência espiritual anterior e digo, não, eu não quero mais. Eu disse que eu ia, não, eu não quero mais. E aí vou imaginar que eu provoque um aborto. Isso é uma traição. Esse espírito tinha combinado comigo e eu com ele que nós iríamos ter aqui uma reencarnação juntos. Isso é uma traição também. Então, e isso é condenável? Não, isso tem consequências. Mas existe o perdão como possibilidade. Mas para que o perdão se dê, eu preciso reparar isso. Eu preciso reconhecer que eu não pude dar conta desse compromisso. Eu preciso reconhecer onde foi que eu dei um passo atrás, que motivos, que circunstâncias estavam presentes para que eu não pudesse sustentar o compromisso. Dos compromissos mais simples, eu dei um compromisso grave, que é quanto a uma reencarnação. Quantas vezes a gente se compromete com o outro que a gente vai deixar de ser violento, vai deixar de ser disperso, vai deixar de ser alguma coisa. Aí a gente aguenta uma semana, na segunda não consegue. Quantas dietas a gente se compromete e a gente traz esse compromisso de saúde? Né? Uma pessoa que tem diabetes e tem a dieta do açúcar, e aí tem um dia que ele não aguenta esse compromisso, não consegue sustentar esse compromisso, e trai a proposta de dias melhores, de uma saúde plena, e come tudo açucarado, e come escondido, achando que pode esconder de si mesmo. Então, não estou dizendo que é a capacidade da traição. Eu diria o seguinte, como nós estamos aprendendo a sustentar compromissos, como nós estamos aprendendo a coerência, estamos aprendendo ainda a lealdade, estamos aprendendo fidelidade, nós estamos aprendendo isso ainda, nós escorregamos vez por outra. Então, o escorregar faz parte da experiência humana. Agora, o ficar no escorregão, o ficar paralisado no deslize, aí não. Aí é a nossa infância espiritual que está agindo. Aí eu preciso agir rapidamente e me colocar a caminho de novo. Então, traição é uma experiência difícil quando a gente é traído, porque a gente se coloca num lugar superior à pessoa que traiu a gente. Esse é o problema do perdão. Então, é por isso que o problema da traição está junto com a história do quem será o maior. Olha só. Quando alguém me trai,
eu imediatamente, por raiva, por orgulho, me coloco maior do que o outro. Eu não traio, ele traiu, né? Eu sou bom, ele é mau. Eu sou inocente, ele é culpado. Eu posso ainda, nessa experiência de superioridade, dizer, eu te perdoo. Então, desse lugar, não é lava-pés, entende? Quando Jesus faz aquele gesto belíssimo do lavar os pés uns dos outros, ele também está dizendo ali para a gente que o assunto do perdão, eu não posso me colocar maior do que o outro. Eu preciso entender que, assim como o outro desliza, eu também posso deslizar. Se nós somos humanos, só Deus pode nos julgar. Eu preciso abdicar do lugar de juiz, porque o lugar de juiz meio que anestesia a dor que eu sinto da traição. Então, eu quero que o outro sofra muito, porque eu sofri demais com aquela traição. Então, eu ainda estou olhando para fora. Eu preciso olhar para dentro. O que essa experiência da traição me remete? Segundo aqui o capítulo da Boa Nova, nas palavras de Jesus, serve para que possamos firmar os nossos propósitos. Qualquer experiência difícil nas nossas relações humanas tem a finalidade de nos fazer retomar e reafirmar os nossos propósitos. Mas se a gente esquece os nossos propósitos e mudamos a direção da nossa vida para nos vingar, para querer que o outro sofra, para virar carcereiro do outro, esperando o outro sofrer, para eu poder zerar a minha dor, eu estou totalmente fora de destino, né? Preciso retomar o caminho de volta para casa. Todos nós somos passíveis de sermos traídos. Se Jesus foi passível de ser traído, por que não eu, por que não você? E por que não eu ser o traidor também? Está para todos nós essa possibilidade. Então, é para a gente sair do lugar de julgador e habitar um outro lugar de compreensão. A gente precisa ampliar a nossa percepção. Porque se a gente ficar preso ao acontecimento da traição, a nossa visão curta fica infantil. Nós precisamos alargar a nossa visão e é o Espiritismo que faz isso para nós. Quando o Espiritismo muda nosso ponto de vista e mostra, olha, o que está acontecendo entre vocês dois neste momento tem uma história enorme por trás disso, do que aconteceu com vocês antes. Significa, você não é inocente, nem o outro é o culpado. Nós somos aprendizes do amor. E nesse lugar, nenhum de nós tem autoridade moral para julgar ninguém. Opa, que bacana, viu, Ana? Muito bom mesmo. Ana, a Sônia está acompanhando a gente, pergunta o seguinte: quais as estratégias, ou qual a estratégia a usar para calar a voz da desconfiança, como Jesus disse a Tiago? Ai, que pergunta mais linda, Sônia. Muito obrigada. O Alberto Almeida faz umas palestras ótimas sobre a criança interior. E ele dá alguns caminhos, né? O Andrei Moreira também fala sobre a criança interior. Então, assim, é por aí. Mas vou falar aqui especificamente. Quando vier essa voz da desconfiança, eu queria só fazer um parênteses aqui e diferenciar uma coisa. É muito importante que a nossa fé não seja uma fé cega. O Espiritismo nos indica a fé raciocinada, ou seja, é muito importante a gente duvidar, colocar em questão, refletir, não tomar de pronto qualquer verdade que chega aos nossos ouvidos. Isso é uma coisa, isso é saudável, é salutar. Mas uma outra coisa, por exemplo, isso que eu estou falando, né? É importante a dúvida, né? Então, por exemplo, você está na casa espírita e alguém pergunta, vamos trazer, por exemplo, a apometria para fazer aqui na casa espírita? Você precisa colocar isso em dúvida. Peraí, a apometria tem alguma semelhança? Tem alguma semelhança. Mas a apometria corresponde e é uma prática do movimento espírita e que tem os princípios que o espiritismo professa? Você precisa colocar isso em questão. Quando você coloca isso em questão e você começa a perceber, sim, não, vamos conversar com os companheiros da casa sobre isso, essa dúvida é benéfica. É muito importante que quando a gente vai num lugar, a gente encontre o que aquele lugar está dizendo que ele oferece. Se você precisa de medicamento, você vai na farmácia.
Se você precisa de alimento, você vai no supermercado. Agora, se isso se inverte, se a gente vai num lugar procurando algo que ele diz que tem, eu chego lá e não encontro isso, ou encontro outras coisas que não tem nada a ver com isso causa confusão, é um desserviço para a causa. Se está escrito casa espírita, nós temos que oferecer espiritismo na casa espírita. O que o espiritismo tem para oferecer? Muita coisa. Se você quer oferecer outras coisas além de espiritismo, você tem que colocar na frente da sua casa, não é a palavra espírita, você tem que colocar outra palavra. Porque senão você trai a expectativa de quem vem te buscar. Então, se nós estamos no aprendizado, né, dessa fidelidade ao Cristo, dessa fidelidade aos princípios, dessa lealdade aos valores cristãos, a gente tem que começar pelas coisas periféricas, para que elas possam corresponder ao que está no centro do nosso coração. Então, quando a gente vai comprar um livro, é a capa que chama. Então, a capa precisa contar o que tem dentro do livro. O nome do livro é Boa Nova. O que tem dentro do livro? A Boa Nova. É sobre o evangelho que esse livro está tratando, né? Então, essa dúvida é boa. É aquela que ajusta os nossos ponteiros, né? Que nos alinha com os propósitos cristãos. Ok. Mas uma outra coisa é aquela desconfiança que vem sempre, que toda hora está presente em qualquer passo que você vai dar. Então você quer fazer uma coisa, eu vou começar um estudo. Aí vem aquela dúvida. Será que esse estudo é bom? Será que eu vou aprender? Será que eu não devo fazer uma outra coisa? Será que eu não devia estar fazendo outra coisa? Eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para fazer esse grupo de estudo, né? Te convidaram para uma palestra. Será? Acho que eu não sou boa palestrante, não. É melhor outra pessoa que fala melhor do que eu. Será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Então, essa desconfiança que brota no seu coração cada vez que você vai dar um passo à frente, é essa que a gente precisa calar. Então, o primeiro passo é, eu preciso discernir essas desconfianças que chegam ao meu coração. Elas são oriundas da minha insegurança? Se elas são oriundas dos meus medos, da minha insegurança, essa eu preciso fazer é calar. Mas, se as minhas dúvidas e as minhas desconfianças, ou qualquer coisa parecida, vêm a respeito da afinação do meu comportamento, ou de onde eu estou, com os meus propósitos, ela é boa. Ela é boa e bem-vinda, para que você tenha uma fé raciocinada. Não seja uma fé cega, não seja uma fé que te desproteja, porque fé cega desprotege, nos coloca em caminhos difíceis. Por que fé raciocinada? Né? Kardec teve muita dúvida quando contaram sobre as mesas girantes. No começo ele nem queria ir, ele achava que isso era bobagem. Depois, quando insistiram e ele foi, a dúvida o ajudou a encontrar o melhor caminho. Era a dúvida que fazia ele criar as perguntas do Livro dos Espíritos. Se ele não tivesse dúvida sobre a vida terrena, ele não faria as perguntas sobre a vida espiritual e tudo mais que cerca a nossa vida. Essas dúvidas alavancam, mas essa dúvida que esteriliza as suas ações, que te desanima, desconfia dela. Dúvida que desanima, dúvida que despotencializa, é para seguir a recomendação de Jesus. Faze calar a voz da tua insegurança, da tua desconfiança, dos teus medos. Coloca a tua mão, né? Como a gente diz isso? Segura na mão de Deus e vai. É uma metáfora bonita isso, né? Porque Deus não tem mão, né, gente? Quando eu estou falando segura na mão de Deus, quer dizer, faz a tua oração. Então, começou a vir essas frases de insegurança, de dúvida. Opa, eu falo até em voz alta comigo. Opa, não estou podendo. Isso não. Então, eu dou uma respirada e vou fazer uma oração. Para eu me alinhar com os meus propósitos. Se você se alinha com os propósitos, essas dúvidas vão embora. Vamos imaginar que você tem uma palestra para fazer. Aí você está com medo. E aí vem esse tanto de frase de desconfiança. Eu não vou fazer, eu não faço palestra bem, não vão gostar do que eu vou falar. Aí você precisa de uma prece para alinhar. Mas para que eu vou fazer a palestra? A finalidade de você fazer a palestra é para você estudar o Espiritismo. É para você se reabilitar junto dessa tarefa. É para você, através do trabalho do bem, encontrar equilíbrio. Quando você se lembra dessa afinação, não importa se você é excelente ou maravilhoso. Não é para isso. Não é desfile, não é vitrine. Você não está vendendo palestra. É lugar de aprendizado. É lugar de estágio do amor. Então eu vou
com insegurança mesmo. Porque eu vou sair melhor, com certeza, porque junto das minhas palavras haverão palavras da espiritualidade maior para auxiliar quem está ali na escuta. Então, quando eu me preparei para essa palestra de hoje, era para mim a palestra. É para que eu pudesse me encontrar com o tema da traição no meu coração. Como é que foi o meu comportamento quando houve o anúncio da traição no meu coração? Para onde eu fui? Será que eu também fui para um lugar de arrogância? Também queria ser maior? Também quis que o outro fosse punido? Que Deus fizesse alguma coisa para que eu não passasse por isso? Será que eu me consideraria em condições emocionais de me colocar a serviço e lavar os pés daqueles ou daquele que eu julguei que me traiu? Eu me colocaria nesse lugar? Eu também daria os meus pés para que o outro lavasse, esse outro que tem agido de má fé para comigo? Então, são essas reflexões que podem nos ajudar a dar um salto. Então, eu diria essas duas coisas para você. Em primeiro lugar, aprender a discernir de onde vêm essas frases de desconfiança e cuidar delas com muito amor e carinho. Muito bem, Ana. Roberta, a gente já está te vendo aqui, viu? Agora mesmo a gente chama. Muito bacana. Muito boa a fala, viu, Ana? Muito boa. Divina, a próxima pergunta, vai. Muito boa mesmo, viu, Ana? E as suas respostas abarcam muitas perguntas que os nossos irmãos fizeram. E para fechar, né, a gente gostaria, em nome da Vanessa Camasmi, é sua parente? Que bacana, eu não sabia, eu peguei aqui, ó. Se possível, fale um pouco mais sobre o maior e o menor nas relações familiares. Fiquei com a impressão de que esta última frase que foi citada tem força para além da última ceia. Ai, que linda! Um beijo, Vanessa, minha sobrinha querida, linda. Sim, o que Jesus está contando para a gente também nessa ceia é que a gente habita lugares, né? Você vê, ele ocupou o lugar de patriarca, ocupou o lugar de servo, ocupou o lugar de profeta, mas ele não era nenhum deles em absoluto somente, né? Então a gente habita muitos lugares na nossa família. Então a gente habita o lugar de mãe, mas a gente também é filha. A gente habita o lugar de esposa, de irmã, de companheira de trabalho numa casa espírita, de irmãos de ideal, né? Nós habitamos lugar de patrão, de empregado, né? Então a gente habita muitos lugares. O que a gente precisa é não se identificar com esses lugares, não cristalizar nesses lugares. Porque a qualquer momento eu preciso ocupar os outros lugares. Então, o que seria o critério para a gente poder habitar esses vários lugares com liberdade, com plenitude, né? Com inteireza? É a humildade que nos ajuda. E é muito importante o entendimento desse conceito, porque a gente confunde humildade com pobreza. Viu como é que a gente fala assim? Ah, tão humildezinho para dizer que o outro é pobre. Pobreza material não tem nada a ver com humildade. Uma pessoa pobre materialmente pode ser extremamente arrogante, orgulhosa. Então, nós estamos lutando com o nosso orgulho ainda. Mas nós temos grandeza espiritual, mas nós não podemos nos achar maior do que os outros. Nós somos maior do que os outros quando a gente ocupa um lugar de liderança, por exemplo. Então, esse maior não é maior no sentido de eu ser melhor. É maior no sentido de que eu tenho mais compromisso quando eu lidero uma casa espírita, por exemplo. Eu tenho mais compromisso. Eu tenho, talvez, maiores condições técnicas, ou talvez eu tenha mais recurso de conhecimento, mas isso não me torna melhor do que você. A gente confunde o maior com o melhor. O fato de ser maior é que me dá mais responsabilidade na ocupação daquele papel. Então, se eu sou coordenador de uma reunião pública, eu tenho mais responsabilidade do que aquela pessoa que vem só assistir a palestra. Nesse sentido, eu sou maior para que eu possa ter ali o compromisso e oferecer as condições para que a reunião aconteça.
Mas, ao mesmo tempo que eu sou maior, porque eu tenho mais responsabilidades e eu não sou melhor, eu preciso me colocar menor. E aí eu estou falando aqui no sentido da humildade, porque é nesses sentidos, né? Menor quanto à humildade, no sentido de colocar, eu aqui estou ocupando um lugar de maior, porque eu tenho maior responsabilidade, mas o modo como eu ocupo o lugar de maior é ao modo menor, entende? Ao modo menor, ou seja, ao modo humilde, ao modo de aprendiz. Eu não tenho que ficar dando ordens aqui, são todos meus irmãos. Eu não tenho que achar que as pessoas têm que se submeter às minhas vontades, às minhas expectativas, porque eu sou irmã. Então, eu me coloco menor no sentido, eu me apequeno no sentido de me colocar humilde diante de você. Eu sou aprendiz tanto quanto você, nós só estamos em posições diferentes. E na vida, eu posso ser a mãe aqui do meu filho, então eu tenho mais compromisso do que você, eu tenho mais responsabilidade do que você, porque eu vim antes, eu tenho uma bagagem para te oferecer, Deus me deu a tarefa de te educar, então eu sou maior nesse sentido, mas eu sou menor ao mesmo tempo, porque eu preciso fazer isso com muita humildade, eu não sou a dona da verdade, eu não sou dona do destino do meu filho, eu sou uma companheira de aventuras, de estrada reencarnatória. Eu estou aprendendo com você também, mas eu não posso sair do meu lugar de maior responsabilidade, maior compromisso, maior entendimento, para poder guiar os seus passos. Então, não sei se ficou claro, né? Maior e menor, a gente precisa juntar. Maior em compromisso, em responsabilidade, mas a maneira como eu ocupo o lugar de maior é ao modo menor. Ana, que pena que acaba, passa rápido, né? Ai, mas foi muito, olha, eu queria te agradecer de coração, vou deixar até aqui aberto. Foi muito bom, viu, Ana? Muito bom. Deixa eu já atrás. Suas respostas, sua palestra foi sensacional. Muito bom mesmo. Caiu vocês são suspeitos, são queridos demais. Mas eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Me fez um extremo bem preparar esse estudo. Eu estou há vários dias estudando isso para fazer para cá. E ainda acho que eu não disse tudo, mas eu já amei essa oportunidade. Muito obrigada. Viu? Deixa eu trazer ele aqui para vocês cumprimentar. Ei, querido Alberto! Ai, que delícia! Que saudade de você! Que bom te ver! Que bom, que bom. Você está no açaí, né? Tem que ligar o microfone, Alberto. Liga para a gente, Alberto, para eu te escutar. Eu estou saindo de uma Covid, estou bem no último dia de uma Covid, mas, graças a Deus, muito bem, e desfrutando um pouco do céu que está na Terra, que são esses dois divinos aí, e que nos trouxeram para que a gente pudesse compartilhar juntas as nossas alegrias, os nossos esforços, as nossas lutas, os nossos lugares. Com certeza. Humberto, eu desejo para você muita saúde. Dizem que açaí cura isso aí, viu? Dá uma força danada. Um beijo com muito carinho. O vírus gosta do açaí, viu, Ana? Ele se alimenta, todo mundo gosta do açaí, até os vírus. Eita! Ana, eu estou achando que o açaí está fazendo tão bem para o Alberto que ele está até remoçando. Não é? Não é? Que alegria. Mas eu vou mostrar o que remoça, ó, ao lado do açaí, ó. Kardec vive. Ai, que lindo! Que lindo, que lindo. Querido, sintam-se todos abraçados, viu? Muito obrigada pela companhia de todos vocês e pela chance de estarmos juntos. Muito obrigada. Abração, Ana. Fica com Deus. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.